A CPI da Covid-19 é o assunto do momento em todas as manchetes do Brasil. É o assunto que vem acalorando debates e que todos os brasileiros querem participar da discussão de alguma maneira. No vídeo de hoje eu quero te trazer a minha opinião sobre o assunto e te falar do porquê eu defendo a CPI ampla, a CPI que também investiga estados e municípios. Porque o real problema da pandemia não está no governo federal, está nas administrações públicas estaduais e municipais que receberam um valor que, se somado, valores diretos e indiretos, se somam a quase 900 bilhões de reais de benefícios repassados do governo federal aos governadores e prefeitos. O real problema da pandemia não se encontra na esfera pública federal, se encontra na esfera pública municipal e estadual. Para resumir para vocês, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele basicamente mandou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abrir a CPI da Covid-19. Foi um pedido realizado pelo Randolfo Rodrigues e ele conseguiu cerca de 32 assinaturas para que essa CPI fosse aberta no Senado. O senador Rodrigo Pacheco falou que não era momento e segurou um pouco essa abertura de CPI e falou, no momento nós temos que discutir reforma, discutir questão das vacinas, discutir combates à pandemia de Covid-19. Então, o Randolfo Rodrigues levou à Suprema Corte e a Suprema Corte mandou o Rodrigo Pacheco abrir. Só que aí veio o contra-ataque do governo federal. Por meio do senador Eduardo Girão, do Ceará, começou uma petição para incluir nessa CPI o que nós chamaríamos de CPI ampla, que não se limite apenas ao governo federal, mas que também se investigue os âmbitos estaduais e municipais, que receberam, vou repetir mais uma vez, se somados, os valores chegam a quase 900 bilhões de reais em repasses para estados e municípios. E, por incrível que pareça, essa petição do senador Eduardo Girão já tem 34 assinaturas, superando as 32 assinaturas da CPI que só teria governo federal. Bem verdade que tem alguns senadores que assinaram as duas. Só que fica claro que uma maioria, mesmo que seja uma maioria pequena, deseja que estados e municípios também sejam investigados. E não é só isso, não é só os senadores, não é só o legislativo. O Brasil como um todo quer saber para onde foi esse dinheiro. É bom lembrar que lá no dia 15 de abril de 2020, a Suprema Corte decidiu em plenário que estados e municípios teriam autonomia para tomar decisões sobre quarentena, sobre restrições, sobre fechamento ou abertura do comércio. E limitou as ações do governo federal, delegando a única função para o governo federal de distribuir verba para os estados e municípios no combate à pandemia. E o governo assim o fez. Distribuiu quase 900 bilhões, perdoando dívidas, distribuindo dinheiro, além do auxílio emergencial. Aqui eu estou descartando o auxílio emergencial, que foi um outro recurso que o governo federal utilizou para evitar que as pessoas passassem da linha de pobreza ou que começassem a passar fome. Então o real problema não está no governo federal. O governo federal comprou vacinas, nós estamos aí com quase 50 milhões de doses já adquiridas pelo governo federal, que já estão nas mãos do governo federal, inclusive já foram distribuídas a estados e municípios. Infelizmente, só 50% dessas vacinas foram administradas pelos governadores e prefeitos. Então o governo federal está fazendo a parte dele. Adquiridas pelo governo, falei errado aqui, mas nós temos quase 500 milhões de doses. Distribuídas a estados e municípios, que o governo já recebeu e repassou, são quase 50 milhões. Então o real problema da pandemia não está lá em Brasília com o governo federal, não está no Palácio da Alvorada, não está no Palácio do Planalto. O problema da pandemia da Covid-19 que está gerando toda essa crise está no estado de São Paulo, está no estado do Rio de Janeiro, está nos estados do Nordeste, Ceará, Bahia, está no Acre, no Amapá, nos 26 estados do Brasil de alguma maneira. Todos os governadores têm que ser auditados para onde foram esses gastos, o que eles fizeram. Quero perguntar para o governador de São Paulo, João Dória, foi o que recebeu a maior verba. O valor chega aí a 120 bilhões de reais. O que você fez com esse dinheiro, governador, esses 120 bilhões de reais? Para onde foi esse dinheiro? Você alega falta de leitos. Por que não investiu parte desse dinheiro para a criação de leitos? Então a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem que investigar as ações dos governos estaduais, dos governos municipais, em parceria com assembleias legislativas, com câmaras municipais. Agora eu pergunto para o senador Rodrigo Pacheco qual das CPIs ele vai abrir. A que tem o maior número de assinaturas, que pede uma CPI ampla, que investigue todos os âmbitos do executivo, federal, municipal, estadual. E o presidente Bolsonaro já deixou muito claro, quem não deve não teme. Ele não teme nada
A menos que, como ele bem disse naquele áudio vazado, isso é crime que o senador Cajuru cometeu, merece ser levado ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética vai julgar o que ele bem entende, isso não é uma situação louvável, você vazar uma conversa com o presidente da República, o presidente conversa com os senadores, conversa com deputados, mas conversas privadas, é igual aquele vídeo da reunião ministerial. Mas foi o mesmo efeito da reunião ministerial. O áudio vazado e o vídeo vazado da reunião ministerial deram um efeito contrário. Só fortaleceram o presidente, porque quem não deve não teme, ele deixou isso muito claro. O presidente Bolsonaro não teme a CPI da Covid-19. Ele teme que lá vire um palanque político para que deputados da oposição, senadores da oposição, começam a fazer discursinhos baseados em fake news e em falácias. Ele quer uma CPI justa, uma CPI honesta, que identifique o que foi feito com o orçamento distribuído pelo governo federal aos 26 estados mais Distrito Federal. É isso que o Brasil quer saber. Porque o governo federal fez a parte dele e ele não teme. Pode investigar o que for. Comprou vacina, distribuiu porque o Supremo Tribunal Federal limitou as ações do governo federal. Então vamos ficar muito atentos ao que essa CPI, quais vão ser as repercussões. O presidente do STF, Luiz Fux, vai colocar em plenário a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso para ver se realmente o STF pode mandar abrir uma CPI. Eu quero dar um exemplo, tá? Que uma vez o mesmo plenário do STF barrou uma CPI da Uni. A gente sabe me desculpe a palavra, todas as porcarias que acontecem na Uni. Um órgão que é financiado pelo PT, que não representa estudante nenhum e que só está interessado em espalhar a ideologia de esquerda. Mas essa CPI foi impedida e essa está se fazendo a festa. Artigo 2º, a tripartição dos poderes, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas já que vai abrir essa CPI, que abra a CPI para identificar quem são os verdadeiros culpados por tudo que está acontecendo no nosso país. Eu te garanto, não é o governo federal. Se a CPI for justa e não virar só um palanque político, eu tenho certeza que vai ficar claro para todos os brasileiros, para os mais de 200 milhões, que o problema está nos estados e nos municípios. É a famosa pegue um limão e faça uma limonada, porque nós vamos conseguir mostrar para todos os brasileiros se essa CPI realmente acontecer. Agora, eu também acho que o foco do Senado Federal deve ser discutir as reformas, discutir as pautas importantes para o nosso país e não ficar só perdendo tempo nisso, não. A Polícia Federal pode fazer a parte dela, o Ministério Público pode fazer a parte dela, mas já que vai ter que abrir essa CPI a mando do Supremo Tribunal Federal, que se identifique da forma correta. Senador Rodrigo Pacheco, escute a maioria do Senado Federal, os 34 senadores que já assinaram o pedido do senador Eduardo Girão do Ceará. Abra a CPI que investigue e identifique os culpados no âmbito municipal, estadual e federal. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, uma boa semana e até a próxima.